Estamos no ar, mais um episódio do podcast Araruna Cast. Estou aqui ao lado da minha digníssima, né, baby? Sim, Se apresente para as bem-vindos, pessoas. amores. Eu sou o Dr. Márcio Araruna, sou neurologista, estou do lado da minha esposa, Larice Araruna, que é endocrinologista, e hoje a gente tem uma temática que é bem da sua área, né? Totalmente. Não, Se não prepare. totalmente, porque sempre tem Completamente. cérebro no meio, né? Que Não, sempre sempre, tem o brain no meio, não mas tem quem como tirar. comanda o cérebro são os hormônios, Não, mas o se bem que o cérebro cérebro comanda produz os hormônios também, o não? cérebro quem vai comandar os hormônios. Enfim, não Enfim, tem como dissociar corpo e mente, né? exato. É tudo integrado, somos uma coisa só. Mas o ponto é, o tema de hoje vai ser por que engordamos. Por que É, engordamos? muitas pessoas têm a visão errada do que é o engordar, o porquê se engorda. Não só você deve ter esse conceito errado, mas o mundo de forma geral. Exato. E por conta de uma falácia que foi construída ao longo dos últimos anos, o mundo está obeso. As Existe uma pessoas epidemia associam. gigantesca, né, de obesidade e tem tudo a ver com relação à construção do raciocínio do porquê a gente engorda, né? Sim, sim. Tem tudo a ver com entender isso, porque eh, eu, enfim, me formei em 2012, então depois de mais de 10 anos de médico, eu ainda tinha crenças enraizadas na minha mente na minha cabeça, tipo assim, é muito simples. Uhum. Você tá comendo, tá fazendo pouco exercício, então você tá engordando. É o que todo mundo Ou pensa. seja, Ou seja, para come perder demais peso, eu teria que comer de menos, fazer exercício. e Se gastar eu não demais. faço isso, é porque eu sou preguiçoso Não tem e força de porque eu sou vontade. glutão, né? Eu como demais. Então, e essa crença ela tá muito enraizada na cabeça das pessoas e por conta disso, o tratamento de obesidade ele acaba também ficando engrenado, né? Não anda, não caminha. Por conta disso, a maneira como a gente educa os nossos pacientes dentro do consultório acaba sendo extremamente influenciada. Como diz o Dr. Souto, né? Todo médico que não estuda nutrição acaba falando o senso comum, o que ele aprendeu onde todo mundo aprendeu. Na Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga, tipo, o que é que eu devo comer, doutor? Ah, você tem que comer verdura, frutas, carne, vegetais, Diminuir, tem que legumes, comer evitar menos. fritura, senso comum. Ou seja, de tudo um pouco, é o que se fala, né, você tem que reduzir a quantidade, mas você pode comer de tudo um pouco que dá certo. E a gente Senso sabe que comum. isso não funciona. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos lá começar a quebrar os dogmas, né. Primeiramente, vamos entender, durante anos se acreditou e se acredita ainda, quem não estuda, né, quem não se atualiza, que a obesidade, o sobrepeso, a síndrome metabólica acontece porque se come demais e se exercita de menos, Exato. como se isso fosse a causa do problema, e não uma condição que existe necessária, né. Então fala um pouco pra gente, doutor Márcio. Jogou a bola pra mim? Isso. Vamos lá. Isso é real? Realmente o paciente que tem obesidade é porque a causa da obesidade é porque ele come demais e se exercita de menos? É assim, vamos lá, vamos lá. Eh, ele precisa comer demais, né, ele precisa ter um superávit calórico para ele poder engordar, isso é fato. Só que isso não explica, E no faz né, e no caso não seria comer demais. ele teria Tem que ter esse olhar exato, também, né. exato, É a exato, qualidade do alimento, a gente vai chegar já lá, exato. mas vá. Assim, mas de fato ele tem que ter um superávit calórico, é que assim, por muito tempo, as pessoas pensavam o quê? Que tipo assim, caloria por caloria, era uma fórmula matemática, a fórmula matemática era assim, a caloria que você ingere, menos a caloria que você gasta, o que sobra, você engorda. Uhum. Então é um raciocínio muito simples, como se o meu tecido adiposo ele fosse um depósito, sabe aquele depósito que tem na nossa casa, de tranqueira, do que o sobra, o que eu Almoxarifado. não jogo fora, eu jogo lá, como Uhum. se o nosso tecido adiposo ele fosse o que sobrar vai para o tecido adiposo. Só que primeiro, eu não posso garantir que o que sobrou de caloria de energia vai para o tecido adiposo. Então isso aqui é a primeira grande falácia, eu não posso garantir. Por que que isso aqui não vai ser desperdiçado na termogênese normal? Por que isso aqui não pode ser desperdiçado em calor? Então, essa é uma primeira grande falácia, né? A gente já aprofunda mais. A segunda grande falácia é de que é não pelo fato de eu ter esse raciocínio simples, que o que sobra vai para o tecido adiposo, eu acabo desprezando a complexidade do sistema biológico, que é um sistema altamente regulado por hormônios. Então, se eu penso assim, caloria que você ingere menos caloria que você gasta é igual ao que sobra, que é para obesidade, então a pessoa que chega para mim e diz, eu quero perder peso, o que é que eu tenho que fazer?
fechar a boca e fazer atividade física. Eu tenho que parar de entrar como se fosse um ralo de pia. Você tem que fechar a torneira e você tem que fechar um pouco mais e você tem que abrir mais o ralo da pia, né? Uhum. Como se fosse uma analogia com exercício físico. Ou seja, por eu acreditar em algo muito simples, o que eu vou passar para o meu paciente é algo Algo muito muito simples simples. e irreal. Não é assim que se perde peso, não é assim que a gente ganha peso, né? No caso, se a gente não estiver seguindo. A gente está desprezando uma coisa altamente complexa que é a biologia. Como os tecidos eles funcionam, né? São tecidos altamente regulados por hormônios. E então, se eu admito isso, a minha resposta vai ser diferente. Agora, se eu questiono essa minha crença, aí eu vou para o próximo passo. Eu começo a realmente ter um entendimento de por que que a gente engorda. Então, as calorias, elas não são iguais. Calorias por calorias não são iguais, que isso aqui é outra grande falácia. Tipo assim, o que importa é a caloria. O que importa é a caloria. Então, se o que importa é a caloria, se eu comer 500 calorias de proteína, seria a mesma coisa de eu comer 500 Chocolate. calorinhas de gordura, que seria a mesma coisa de eu comer 500 calorias de carboidrato. E a gente sabe Completamente não. que não é verdade. Ou seja, a proteína ela vai ter um efeito metabólico no meu corpo. A gordura vai ter um outro efeito metabólico no meu corpo. O carboidrato vai ter um outro efeito metabólico no meu corpo. Uhum. Então, a qualidade do nutriente importa. Com certeza. Então, partindo desse pressuposto, a gente entendendo que alimentos diferentes têm um impacto metabólico diferente no nosso corpo, mesmo tendo a mesma caloria, como que eu posso indicar para o meu paciente que para ele emagrecer ele precisa só fechar a boca e nada mais? Exato. Qual que é o sentido disso? Então, quer dizer que eu faço uma restrição calórica e essa restrição calórica, vamos supor que é 1.500 quilocalorias, ou seja, o paciente só pode comer isso. Então, dentro desse contexto de 1.500 calorias, eu entendendo que é só fechar a boca e reduzir essas calorias, quer dizer que uma dieta feita de fandangos, de Doritos, de chocolate, fechando 1.500 quilocalorias, tem o mesmo impacto metabólico do que carne, vegetais, ovos? E não tem. Será? Que não. E assim, a gente com certeza sabe que não, né, tem vários Então, estudos comprovando isso. você tá percebendo que, tipo assim, o fato de eu admitir uma crença, existe toda uma cadeia de eventos que vem depois, Sim. e essa crença com certeza está perpetuada na cabeça de vocês. É tanto que eu fiz um vídeo no meu Instagram que a pessoa me perguntou exatamente isso, e eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer para você conseguir perder peso é você desacreditar na informação que todo médico traz. Uhum, Que para você perder peso, você tem que parar de comer e fazer atividade física. uhum. Acho que todo mundo que viu esse vídeo inclusive teve uma Viralizou. repercussão, as pessoas: "Como assim? O que é que tem a ver?" Deixa eu parar pra escutar isso Porque é aqui, o senso comum. Isso. porque choca, é o senso comum. Sendo que Ma todo o senso comum ele foi criado Exato. por repetição, por falácia, né. E tem uma Então outra coisa aqui que eu quero só para poder fechar esse raciocínio das calorias, né, a caloria que eu ingiro menos a caloria que eu gasto igual o que sobra. Outra crença que existe aqui, além da crença de que todas as calorias são iguais, era que caloria que entra menos caloria que sai vai ser igual à caloria que sobra, né. Como é que eu vou garantir que tudo que sobra vai para o meu tecido adiposo? Não tem como eu garantir isso. Isso não tem como eu garantir, né, que isso também foi uma crença quebrada. E outra coisa é que tudo isso surgiu por conta da história da primeira lei da termodinâmica, né, que a lei da termodinâmica diz que a energia ela não se perde. cria do nada, né, a energia ela precisa ser transformada. Então as pessoas diziam assim: "É óbvio que para eu poder perder peso eu tenho que fechar a boca, porque eu tenho que parar de ingerir energia e eu tenho que gastar energia com atividade física". Sim, Einstein, né. Só que o meu corpo, ele se adapta. Quando eu começo a fazer uma restrição calórica, o meu corpo ele não vai continuar gastando a mesma coisa, ele vai se adaptar. Então, por exemplo, o sistema biológico ele é complexo. Então vamos supor que eu preciso de 2.000 calorias por dia. Dessas 2.000 calorias, vamos supor que eu gaste 1.800 calorias só para manter o meu corpo funcionando, seria a minha taxa metabólica basal. Se eu chego a restringir a quantidade de energia que eu como, naturalmente o meu corpo ele vai gastar menos. O meu corpo que estava gastando 1.800 calorias, ele se adapta, é como se o carro ele ficasse mais eficiente. Ele começa agora a baixar a minha taxa metabólica basal, vamos supor, para 1.500. Então, se eu comecei a restringir de 2.000 e fui para 1.600 calorias, meu corpo
deixa de gastar 1.800 e também cai para 1.600. Então, ele acaba zerando o jogo, só que eu não deixo de sentir fome. E barra o emagrecimento. E barra o emagrecimento, Entra exato. no platô, porque a biologia do nosso corpo é perfeita. Então, fechando esse ponto, o que a gente tem que entender dessa primeira fase do podcast é que calorias são diferentes, tá? 500 quilocalorias de chocolate tem um impacto metabólico completamente diferente que 500 quilocalorias de carne. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Próximo ponto, como que a gente engorda? Entendendo que calorias são diferentes. O que é que vai ser determinante para isso? O que seria engordar, tá? Vamos até quebrar isso também, né? Porque as pessoas entendem engordar é subir o peso na balança, e não é. Engordar é aumentar a proporção de tecido adiposo. A gente tem um tecido adiposo que tem múltiplas funções. A principal delas é atuar no metabolismo energético. O nosso tecido adiposo estoca o excesso de energia que a gente não usa, que a gente não utiliza na taxa metabólica basal, enfim, é um estoque para dias ruins, dias difíceis, né. Fomos selecionados ao longo da vida, né, com essa característica de guardar energia sob a forma de gordura. E aí, além dessa função, também o tecido adiposo produz hormônios, ele é metabolicamente ativo, além disso ele protege os órgãos. Então sim, o tecido adiposo, ele não pode ser demonizado, Exato. ele é crucial, é essencial. Inclusive pessoas que têm uma falha genética na produção desse tecido, que a gente fala que é a lipodistrofia, morrem mais cedo, né. Porque essas pessoas não conseguem estocar energia, então é como se não tivesse bateria. Sabe aquele celular que fica viciado? Você, não Carrega ele, carrega, carrega descarrega, 10 tem 10 que ficar minutos. direto. Essa pessoa que tem hipertrofia tem que comer o tempo todo, porque ela não consegue Essa pessoa tem que comer de 3 em 3 horas, né? ou menos, até de 2 em 2 horas, Exato. porque não existe chance de estoque, entende? Então esse é um ponto crucial, o tecido adiposo é importante. O que é ruim? O excesso, como tudo na vida, né. Exato. Então o excesso de tecido adiposo. E aqui entra principalmente, o tecido adiposo visceral, né, a gordura visceral em excesso, ela é extremamente inflamatória para o nosso corpo. Produz citocinas, ou seja, substâncias que vão inflamar nosso cérebro, nosso coração, nosso pâncreas, intestino, e isso causa as disfunções que a gente vê aí, pré-diabetes, diabetes, cânceres, o próprio Alzheimer e tantas outras doenças degenerativas. Segundo ponto. Terceiro ponto, Terceiro ponto que eu quero entrar é o seguinte, ó, válido. você percebe que uma crença vai gerando uma outra crença, que vai gerando uma outra crença. Uhum. Então, a partir do momento em que eu digo que aquele calculinho, né, básico, ele não está correto, porque o nosso sistema ele é altamente complexo, eu tenho que pensar, por que que a gente engorda? O que a gente engorda é o ganho de tecido adiposo. Isso. Como Então, que isso se se a dá? gente engorda com tecido adiposo, eu tenho que pensar o que é que regula esse tecido. Isso. E a gente sabe que todos os tecidos eles são regulados por hormônios. Hormônios e fatores de crescimento. Mas o ponto é aqui, gente, ó, o tecido adiposo, ele é um tecido formado por células, ele não tem olho. Ele não sabe quando a caloria, né, Está em vem excesso do chocolate, quando ela vem do quê? da Da gordura, da gordura, proteína. ou se você consumiu 1.500 quilocalorias, 2.000 para estocar aquela gordura ali. Porque assim, se Ele fosse na responde a crença quê? anterior, era tipo assim, caloria que eu ingiro, menos caloria que eu gasto, o que sobra vai para o tecido adiposo. Só Isso. como é que o tecido adiposo vai saber que Sabe, caloria o sobrou? que sobrou. Como é que o tecido adiposo não tem olho, não tem E ouvido, ele nem tá lá no e nem tecido sabe adiposo. matemática. Pois é, quem que vai dizer para ele: "Ei, sobrou caloria", ele tem uma calculadora para poder ficar dizendo, ou É. seja, é óbvio, é o básico, É. só que parece que durante 50 anos não pararam para pensar sobre isso. Na verdade, várias vozes surgiram, né, Sim, vários biólogos, vários cientistas, o jornalistas. endocrinologistas, jornalistas como Gary Taubes, né, surgiram e foram vozes dissidentes importantes para que a gente progredisse nessa área. Hum. E o interessante é que a partir do momento em que eu admito que o meu tecido ele é altamente regulado, altamente complexo, eu tenho que pensar na próxima pergunta: o que é que faz ele crescer? E aí eu admito, são Hormônios. hormônios. A próxima pergunta: qual o hormônio? Sim, Essa é a próxima pergunta. sim. E aqui entra principalmente a insulina, a Aí vem Vedete, outra a pergunta. famosa Vocês insulina. estão percebendo que uma crença foi levando a outra? Qual é a outra pergunta? Quem que estimula a insulina? Será que proteína, gordura e carboidrato, os três estimulam a insulina da mesma forma? Não. Aí que vem.
principalmente os carboidratos, queridos. Então vamos lá, recapitulando, calorias não são iguais, tá? Diferentes tipos de alimentos têm um impacto metabolicamente diferente. Quando a gente fala metabolicamente diferente, é esse poder de estimular ou não, né, a O meu sistema secreção biológico a como um secreção todo. principalmente da insulina, porque a insulina vamos lá, quais são as principais funções da insulina? A gente tem 3. A principal, né, é normalizar o açúcar no sangue. Nós precisamos ter níveis adequados de açúcar no sangue, de glicose. Altamente Quando testado. isso acontece acima ou abaixo, o nosso pâncreas, né, o nosso organismo, ele age para regular. Então, se eu comi uma barra de chocolate, isso vai trazer o quê? Excesso de açúcar para o meu sangue, não é assim? Então, o pâncreas, células do pâncreas, chamadas células beta-pancreáticas, liberam insulina, tem sensor de excesso de açúcar no sangue nessas células, e ela libera a insulina como sendo o quê? "Opa, baixa esse açúcar aí, não dá para ficar aumentado". Por quê? Se esse açúcar ficar aumentado ao longo do tempo, acontece o fenômeno chamado de glicação. Então a gente tem um envelhecimento, né, de artérias, enfim, de órgãos, inclusive essa glicação ela é medida no sangue pelo exame chamado hemoglobina glicada, que é um marcador de pré-diabetes e diabetes. Imagina para pessoa que não é da área da saúde, você já fez caramelo alguma vez? Colocou açúcar numa frigideira alguma vez? Você vê que fica uma coisa grudenta, então imagina como se o açúcar fosse algo grudento. Isso. Só que esse açúcar está no sangue, e ele vai se grudar nas paredes dos vasos, ele vai se grudar Os em órgãos, outras moléculas, como por exemplo, a hemoglobina, por isso que a gente chama hemoglobina glicada, como se neurônios, fosse caramelizando por dentro as coisas. Estou falando de uma maneira bem para você simples, entender. só para você Isso. entender. Então não é legal que o açúcar fique alto no sangue. Se ele ficar alto, ele começa a destruir principalmente os pequenos vasinhos. Aí o que que acontece? Eu vou ter 3 problemas. 3 problemas quando pequenos vasos, eles são caramelizados, entre aspas, eles sofrem. Vasos dos rins, vasos dos olhos, vasos dos nervos. Então esses 3 Coração. vasos não, mas aí seria grandes vasos, Ah, né? falando de pequenos Falando de pequenos vasos. Então, eu vou ter insuficiência renal. Adivinha quem é a principal Hepatia. causa de insuficiência renal? Diabetes. O que é que o diabetes faz? Eleva o açúcar no sangue. Vou causar neuropatia, que os meus nervos não vão funcionar muito bem, então eu vou começar a ter formigamento, dormência nos pés, vou ter dor, que é a que a gente chama de dor neuropática. Adivinha qual é uma das principais causas de neuropatia? Diabetes. E eu também vou ter cegueira, porque os vasos da minha retina também não vão funcionar muito bem. A gente começa a gerar o que a gente chama de retinopatia. Resumindo, fecha parênteses, vou voltar para a doutora. Insulina alta, desculpa, Glicose alta. açúcar alto no sangue não é importante. Não, desculpa. Não, Açúcar alto no sangue, pode deixar, deixa, não precisa ficar fazendo edição, aqui é assim aqui mesmo, que é dá tilt faz às ao vezes. vivo. Tá pós-plantão, entendeu? Plantão, depois de Às vezes 24 dá um horas de tilt. plantão, enfim, Vá, vai, vamos lá. vamos. O açúcar alto no sangue, ele é ruim porque ele vai causar essa caramelização, então eu preciso secretar algum hormônio para poder fazer ele voltar Isso, para o nível normal. O nosso corpo, ele é assim. O que perfeito. é isso? Essa história de tipo assim, a temperatura do corpo subiu, eu vou liberar alguma coisa para a temperatura do corpo voltar. A gente chama tudo isso de uma orquestra de equilíbrio, com o nome de Homeostase. homeostase. Então, o nosso corpo, ele é altamente regulado. Então, minha temperatura do meu corpo, se eu entro num freezer, aqueles freezer o pai da minha esposa, ele é sorveteiro, gente. Então, quando a gente É, vai lá na fábrica dele, tem um freezer gigantesco. Quando a gente entra lá, o que que acontece? A gente passa 30 segundos lá, o meu corpo já tá, ó. tremendo pra Por produzir calor. quê? Porque a temperatura interna do meu corpo caiu. Aí o meu cérebro, né, o mestre, o órgão mais importante do nosso corpo, o que que ele faz? Ele manda o meu músculo começar a se tremer para gerar calor, para fazer voltar para o normal. Isso é nosso corpo está em constante busca de equilíbrio. Quando esse equilíbrio ele falha, começa a aparecer problemas. Uhum. E a orquestra do equilíbrio a gente chama de metabolismo, falando de uma maneira E simples já para vocês trazendo a parte entenderem. comportamental, né, o corpo é tão perfeito que esse desequilíbrio acontece depois de anos a gente fazendo tudo errado, Exato, entende? exato. Então, assim, é uma construção diária para adoecer, porque realmente a biologia é perfeita, gente. Deus nos criou de forma perfeita, tem mecanismo de compensação em tudo, sendo que quando chega num ponto onde existe uma descarregou aqui, existe uma
um desequilíbrio mais para um lado, assim, de forma repetida, o corpo as adaptações que o corpo traz são adoecedoras, e aqui entra a obesidade, Exato. né, o excesso de adiposo ao longo dos anos sendo construído avidamente por comportamentos errados, por vezes por falta de informação até, tá. E esse é um dos E esse é propósitos o ponto nossos. desse podcast aqui, né, Sim. falta de informação, informação errada, equivocada, passada por gerações. Então, assim, voltando à questão da insulina, no principal papel normalizar a taxa de açúcar no sangue, perfeito? Outro papel igualmente importante, estocar energia sob a forma de gordura. Se eu tô com muito açúcar no sangue, a insulina diz: "Negada, esse açúcar não Usa pode isso ficar aqui, no sangue não. Então, eu tenho vamos que dar um baixar jeito, eu vou pegar esse açúcar, primeira coisa, eu vou usar como energia, nas células. joga nas células para as células usarem como energia. Aham. Depois, o que sobrou? O Glicogênio. que sobrou? Eu não vou jogar Aí fora. estoca como forma de glicogênio, Glicogênio e glicogênio no né, músculo. hepático e muscular. E Estoquei, depois, aí sobrou. gordura. O que é que eu faço? Gordura. E aí, na mesma medida que você, estimula essa insulina de forma crônica, constante e permanente, acontece isso, estoque de gordura, e também ela atrapalha, ela impede a queima da gordura. Porque a prioridade de metabolização, quando a insulina está alta, é queimar o açúcar, Exato. que já está disponível da alimentação que você está ingerindo ali, ó. Que a pergunta é essa, tipo assim, chegou açúcar no meu sangue, insulina é produzida. Sim. Eu tenho que dar um jeito nesse açúcar. A insulina, primeira coisa que faz, vamos usar isso aqui como energia. Uhum. Então, se eu tenho um estoque de energia guardado, que é a minha gordura, eu Uhum. não vou, eu não vou queimar a minha gordura, eu vou queimar o açúcar, porque se eu queimar a gordura, vai sobrar açúcar. E aí E eu não não pode posso subir deixar. açúcar, isso. Então eu vou usar o açúcar. Usei o açúcar, mas ainda sobrou. Por que que sobrou? Porque o infeliz do bendito tá direto comendo. É. Tá direto Para de comendo comer açúcar. açúcar, é Então, isso. se ele tá comendo açúcar e o sangue tá subindo, a insulina tá lá tentando dar um jeito. Aí pega essa insulina, usa como energia. Ou pega esse açúcar, usa como energia. Pega esse açúcar, usa como energia. Pega esse açúcar, faz o estoque de glicogênio. Que quando sobra o açúcar, se eu junto um açúcar no outro açúcar, no outro açúcar, como se fosse um cordão de pérola, a gente chama isso de glicogênio. É um estoque que está guardado no meu fígado e no meu músculo. É mais fácil eu usar E ele a do que a gente gordura. consegue inclusive mobilizar ele no jejum, não é assim? Então quando a gente está em jejum, os primeiros estoques a serem consumidos de energia é sob a forma de glicogênio. Acabou aquilo ali, esgotou, aí vai para a sua gordura corporal, o tecido adiposo. Mas é um outro tempo. Depois, se vocês quiserem, a gente faz episódio de jejum, né, meu amor? Vamos Coloquem fazer, né? aqui, coloquem aqui nos comentários, pra gerar Ela já tá começando a pegar o cacoete do algoritmo. Gente, jejum é incrível, vocês vão amar Mas vamos, saber mais. PH, vamos voltar, Vamos porque senão, se voltar. você for abrir parede Então, toda ó, aí, a gente não fecha. recapitulando, insulina baixa sua glicose no sangue, normaliza, mantém níveis estáveis. Segundo ponto, estoca açúcar Glicogênio. em forma de glicogênio no fígado, que é hepático e muscular. Terceiro ponto, estoca energia, o que sobrou de energia estoca como gordura no seu tecido adiposo. E Ou aqui, quando seja, que você engorda? Quando isso aqui sobe para níveis suprafisiológicos, acima do que você precisa. Quando o tecido adiposo ele vai crescendo, por esse estímulo acentuado, né, e ao mesmo tempo a insulina via impede que eu carboidrato e use insulina. a minha gordura, Sim, não é? Ou seja, a insulina, além de fazer com que o meu tecido gorduroso ele aumente, ele ele bloqueia. impede que eu use a gordura como energia, porque a gordura é uma fonte de energia. A gordura é uma fonte de energia. Isso. Os ursos polares, por exemplo, quando eles hibernam, eles param de comer e ficam lá 3, 4, 6 meses hibernando. Você acha que o corpo dele não tá funcionando e precisando de energia? Claro que tá. Ele usa energia da onde? Da Do tecido gordura. adiposo dele. Então Uhum. a gordura ela é um estoque de energia. O grande problema é que quando a pessoa tá colocando açúcar direto para dentro e eu tô estimulando a insulina vai sempre usar o açúcar, sempre usar o açúcar, sempre usar o açúcar. E eu vou crescendo o meu tecido adiposo e não Sim. conseguindo usar o meu tecido adiposo, Uhum. não é? Ou seja, a gente viu agora, a gente já falou que as calorias, né, nem todas as calorias são iguais. Uhum. A gente falou sobre os paradigmas do passado, né, de que é aquela formulazinha que eu expliquei, e a gente explicou um pouquinho sobre a insulina. Então, a gente construiu o seguinte raciocínio com vocês: o que é que faz a gente engordar? Engordar significaria crescer tecido adiposo. A gente viu que o tecido adiposo depende de um hormônio. Qual hormônio? Insulina. Aí a gente viu o que é que estimula a insulina? Açúcares. Márcio,
Mas se eu comer proteína, De forma eu prática, estimulo a mas de insulina? forma prática para eles, a insulina é principalmente ativada açúcares, né, quando você fala açúcar, é brega até trazer para eles, Exato, não é açúcar de mesa só, é também, então açúcar, tá, doces, amido, que aqui entre os pães, não é isso? exato. Pães, por exemplo, Espinha é arroz vira amido. açúcar. Exato. Que mais? Batatas também vira açúcar. Então assim, não há açúcar não é só o que é doce, Uhum. açúcar também é o que é salgado. Entende? Então farináceos, farinha de trigo, batatas, pão, bolo, biscoito, Batata frita é rosquinhas. salgado. Isso, O brigadeiro, ele é doce, mas os 2 vira vão açúcar virar no açúcar no sangue, sangue. no seu sangue. Então a nível de, pâncreas, a nível de pâncreas, o seu pâncreas tem até uma coisa que o doutor fala, né, que o pâncreas é agnóstico, ele não sabe qual que é a fonte do açúcar. Ele entende que é açúcar e libera insulina, Exato. entende? Porque assim, Então não existe importa se o açúcar vem do pãozinho, do cuscuz, do macarrão, do arroz, mesmo do feijão, ou se vem do chocolate, ou do açúcar de mesa. Teu pâncreas vai liberar a insulina da mesma forma e metabolicamente vai fazer tudo isso que a gente conversou, facilitar o estoque de gordura corporal e também atrapalhar a queima dessa gordura corporal. isso. A gente depois vai fazer um episódio explicando exatamente essas macromoléculas, mas basicamente, só fazendo parênteses, a gente tem carboidrato, proteína e gorduras. Os carboidratos são os açúcares. Desses açúcares, a gente tem a glicose, é um açúcar, a galactose é outro açúcar, a Frutose. frutose é outro açúcar. O açúcar do açucareiro, ele é a sacarose, que vem da fruta, que é uma molécula de glicose, que é um açúcar, junto com uma molécula de frutose, que é outro açúcar. Tudo vai virar glicose no sangue e também frutose. Então é outro capítulo à parte para a gente falar sobre isso, mas o que eu quero que vocês entendam é que carboidrato é açúcar, batata é açúcar, brigadeiro é De açúcar, forma simples, carboidratos são o quê? Massas, farinha de trigo. Que bolo, mais? biscoito, Bolo, biscoito, pão, rosquinha, batatas. E exato. grãos também, né. E grãos também, E tipo o grãos, arroz, arroz. feijão, Arroz é amido, né? embora Por que tenha é amido? tenha um pouco de proteína, é muito pouco, tem muito mais carboidrato. Porque ó, eu não falei do glicogênio. O glicogênio é o quê? É uma molécula de glicose, que é um açúcar, junto com outra molécula de glicose, formando como se fosse um cordão de pérolas. O amido é como se fosse isso, só que da planta. Uhum. É uma molécula de glicose com outra molécula de glicose com outra molécula de glicose, isso vira o amido, que tem legumes que são ricos em amidos, como batata, como arroz, feijão, Sim. ah, Inhame. Yami já tem pouco, né, eu acho. Acho que é Inhame tem mais. muito amido, não. Eu acho que ele é mais. Ele já tá mais liberado para uma low carb. Mas enfim. Enfim, Precisamos checar essa deixa. informação. Precisamos checar essa Quanto informação. quanto por Coloque cento aqui de nos amido. comentários para eu aprender. O Yami tem muito ou pouco caloria. Enfim, então o que era que a gente tá falando? Construindo um raciocínio com vocês. O que faz a gente engordar é aumentar o tecido adiposo. Quem controla o tecido adiposo é um hormônio chamado insulina. A próxima pergunta é quem estimula a insulina? Principalmente carboidratos. Então, mas quer dizer que se eu comer carboidrato, a minha insulina vai ser produzida e eu vou aumentar o tecido adiposo. É isso? Isso. E se eu comer proteína? Pois é. Vamos lá. Quando a gente come proteína, a insulina também é estimulada. Só que existe um outro hormônio que também é estimulado, que é o glucagon. Então, o que importa mesmo, a gente não vai aprofundar nisso, mas o que importa mesmo é a relação entre a insulina e o glucagon. Então, de forma didática, pensa que a proteína não vai estimular a insulina. Ele estimula, só que o glucagon vai junto, então é como se inibisse, tá? Mas pensa como se não Como se estimulasse. neutralizasse. Exato. E as gorduras? Não, a gordura não vai estimular a insulina. Aí vem a conclusão. Márcio, quer dizer que se eu não comer carboidrato, o meu tecido adiposo não vai crescer? Bom, essa é a teoria carboidrato-insulina, que foi uma teoria popularizada pelo Gary Taubes no livro Por que Engordamos, que foi publicado em 2012. Sensacional. Inclusive, o Gary Taubes, ele é um dos grandes expoentes que começou realmente a falar sobre esse assunto. E a gente sabe que essa teoria ela não está 100% verdadeira, tá? Existe algumas coisinhas, algumas pesquisas, estudos que já foram feitos e já provaram que sim, é possível engordar comendo só gordura, tá? Mas isso é um papo para um outro podcast. Vamos simplificar. Por enquanto, eu quero que vocês entendam essa teoria, que é uma teoria que já vai fazer você entender o seguinte, que o que faz a gente engordar é exatamente o excesso de carboidrato.
Isso é uma outra teoria, que é uma teoria que inclusive ajuda a gente a entender a epidemia de obesidade que a gente está vivendo. E aí vamos trazer para termos práticos do consultório. Quantos pacientes eu atendo falando: "Doutora, eu como muito pouco e mesmo assim é como se eu engordasse com água". Exato. E aí muitos colegas médicos, né, dos quais há muitos anos eu fazia parte, porque a gente aprende isso mesmo na faculdade, Ah, eu fiz muita parte disso. entende? Eu De o paciente realmente chegava dizendo: "Mas doutor, eu não 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 como nada", pode, não tem na como. minha cabeça eu dizia: "Pra cima de mim". Não tem como, por quê? Quer que é o conhecimento, né, a crença geral aí no mundo médico, nutricional, mesmo nutricional, é que sim, se tá acima do peso, porque comeu muito, comeu demais. E hoje a gente sabe, né, vários estudos comprovam isso, que na verdade é a qualidade nutricional. Então, uma coisa até interessante para a gente trazer aqui, as pessoas que estão acima do peso, elas não, vamos lá, desconstruir aquela crença, vamos fazer aqui o racional. Você não engorda porque você come demais, Exato. não é isso? Então, ó, presta atenção, você não engorda porque você come demais. Você come demais como uma consequência de estar acima do peso. É uma doideira, né. Parece Mas ser a preste mesma coisa, atenção. mas não é. Então bora lá. Você não engorda porque você come em excesso. Agora, uma vez que você está com tecido adiposo aumentado, metabolismo desordenado, você passa a comer demais, ou seja, em termos energéticos, não é isso? Por quê? Porque teu tecido adiposo sequestra a energia que você Eu come. vou fazer uma analogia que vai ficar bem mais fácil. Vai ficar bem mais fácil. Então, no caso, é um efeito rebote, não é uma causa. Compreende? Como é fácil a analogia. Imagina uma mulher que está grávida. O bebezinho ele precisa de calorias, ele precisa de energia. Então o bebezinho ele tá sequestrando, entre aspas, a energia da mãe, tá tirando Uhum. a energia do sangue. Consequentemente, vai faltar energia pra buchuda, pra E a gestante. e a buchuda sente muita fome, Aí a buchuda vai sentir fome. Se ela sente fome, ela vai comer, porque o tecidozinho que tá crescendo, que é o que é o filho bebê. dela, tá sequestrando. Deu pra entender? Ou seja, por que que a pessoa engorda? Porque existe um distúrbio metabólico que tá fazendo com que o meu tecido adiposo ele tá crescendo. Por quê, Márcio? Ele sequestra Porque a minha energia. insulina tá muito alta. Eu estou com um problema metabólico chamado de hiper de grande insulinemia, ou seja, muita insulina. Isso é um distúrbio metabólico em consequência de eu ter comido muito carboidrato nos últimos meses a anos. Isso vai fazendo com que o meu corpo comece a secretar muita insulina. Então eu como, o meu corpo detecta que aumentou o açúcar no meu sangue e já libera insulina. Só que por fazer isso várias e várias e várias e várias e várias vezes, o meu corpo já entra num estado de hiperinsulinemia. Então eu tenho muita insulina. Aí o que é que acontece? A insulina tira o açúcar do sangue, joga para as células, começa a bloquear a minha gordura, tipo assim, não vai usar gordura. Eu gero uma sensação de fome, E de acabo falta de comendo de energia. novo e vem de novo insulina. É Isso. por isso que quando você come no café da manhã só tranqueira, só carboidrato, 9 horas da manhã você tá com fome. Isso. Porque a insulina sequestrou todo o teu açúcar, foi para as células, foi para o glicogênio, foi para o tecido adiposo. Mas eu preciso de açúcar, Preciso de eu energia. preciso de energia. Aí o teu corpo detecta isso e já gera fome. E o teu tecido adiposo está crescendo, 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 e tua insulina E está lá esse alta. é um ciclo vicioso, então você tem um estoque gigante, imagina um carro-pipa, né, tem muita água ali, entende? Mas esse carro-pipa não consegue utilizar aquela água, e ela precisa pegar de outro lugar sempre. Melhor usar gasolina, né, meu amor? Porque o carro-pipa não vai pegar água. Por que que o carro-pipa vai querer água? Imagina ela confundiu aqui as analogias, gente. Imagina um carro que carrega gasolina. Mas Imagina ele não aquele carro consegue que carrega utilizar. gasolina. Aquele caminhão que leva 40.000 litros de gasolina para poder transportar. Aí o caminhão não consegue usar a gasolina que está no meu É, estanquezão aqui. Ele vai ter que depender do tanquezinho de diesel, tem o nutriente, mas não consegue usar. mas não consegue usar. É Por quê? isso, Porque eu tenho muita insulina. é isso. Se eu tenho muita insulina, o meu corpo não vai deixar eu E esse queimar minha e esse gordura. excesso de insulina é devido à resistência. Como que você cria resistência à insulina? Com esses estímulos que o Márcio falou, diários e constantes de carboidrato o tempo todo. Então, o tempo todo você come carboidrato, açúcares, amidos, e aí isso sobe tua glicose, ativa tua insulina. Então, em que momento teu corpo vai ter uma paz de espírito para queimar esse excesso de gordura corporal? Não tem como.
Não deixa, porque a insulina não deixa. Só abrindo um parênteses, por isso que o jejum, ele é uma ferramenta importante, o jejum intermitente, Poderosíssima. porque se eu entro num jejum e tem todo a gente vai fazer um episódio só sobre jejum, tá, mas se eu entro num jejum, eu não vou produzir insulina. Aí o meu corpo vai começar a usar os meus estoques de gordura, Isso. né, e E vai aí tentar meio que queima consertar o meu metabolismo que estava quebrado. isso. Por isso que o jejum é uma ferramenta, assim, poderosa quando a gente associa, inclusive, uma dieta baixa em carboidrato para emagrecimento e ajuste metabólico, né. Quem tem pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado. Então, mesmo quem não tem, né, então é algo é uma ferramenta que além de trazer emagrecimento, traz uma limpeza metabólica, autofagia. A Uma gente tem estudos metabólica, para longevidade também, então é uma ferramenta, assim, que eu amo. Então vamos então seguir. vamos seguir, vamos falar aqui porque já que vocês entenderam, né, essa história da obesidade e tudo, a próxima pergunta, por que que é isso? Gente, parem no supermercado e fiquem observando as pessoas. Observa a quantidade E de no pessoas que tá self-service. gordinha, E no magrinha, self-service. Ó, assim, missão de preste casa atenção. para vocês, tá? Quando vocês forem para ambientes com restaurante e tudo mais, observem o que tá no prato das pessoas, tá? Não vai ser Eu indelicado observei não. ontem eu observei lá no refeitório do hospital, cara, teve um menino que sentou na minha frente, o meu prato só tinha proteína, né, só proteína e alface. O menino que sentou na minha frente, tipo assim, tinha um pedacinho de carne pequenininho, E um bocado de 95% do prato carboidrato. de arroz, Feijão, feijão, farofa, farofa, macarrão, macarrão, que é a nossa cultura, tudo é açúcar. é a nossa Você tá me cultura. entendendo? Então, no caso, esse paciente estava E acima do era médico, peso, viu? estava acima do peso, Era provavelmente médico, viu? acima do peso. Acima do peso, claro. Não tem como, gente, porque é um princípio, isso é uma lei universal, né? Quantas pessoas estão acima do peso hoje? Você lembra mais ou Mais do menos? que 60%. Em Uau, termos absolutos, não vou lembrar quantos milhões, mas no Brasil, mais de 60% entre pacientes com obesidade e sobrepeso. uau. É muito, Agora de onde gente. vem isso? Pois é uma longa história, né, baby? É, Surgindo lá na década de 70 com uma fobia de gordura que surgiu através do Ansel Keys. Isso vai ser um episódio só sobre isso isso. aí, tá? Mas o principal ponto para a gente entender é o seguinte, que essa fobia, né, da gordura surgiu no mesmo contexto dessa questão do carboidrato, né, de aumentar a industrialização de Foi tudo em Do paralelo, foi tudo né? em paralelo, justamente. Exato. Então, por essa fobia de gordura, a gordura faz mal, a gordura tá sabe, a gordura é inflamatória, a gordura natural dos alimentos, né. Então tira-se a gordura dos alimentos, coloca o quê? Pra você colocar carboidrato. Vai sobrar alguma coisa, porque, tipo assim, Espaços não ficam gente, vazios. começou-se a aparecer diretrizes, né, nutricionais dizendo o seguinte, o enfim, vamos só fazer um parênteses para as pessoas entenderem, né. Na década de 70, 60 mais ou menos, estava uma epidemia de infarto nos Estados Unidos e todo mundo sem entender, inclusive em 1955, se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos ou foi o vice-presidente sofreu um infarto, então, tipo, a mídia vai cair em cima. E aí começa a ter muito estudo, muita pesquisa para tentar entender de onde é que vem essa história. E aí uma pessoa, que era um pesquisador chamado Ansel Keys, ele levantou a hipótese de que o que causava infarto era colesterol. Então, tem que cortar o colesterol da comida, tá? Então associaram colesterol com gordura natural dos alimentos, não é isso? Exato. Então demonizaram ovos, as carnes, por quê? Abacate, porque agora Tinham gordura abacate e ovos natural. vão causar infarto, Olha a loucura. não é? E aí, isso é um episódio inteiro de um podcast que a gente vai ter que fazer depois, tá? Mas aí foi o que aconteceu. Surgiu uma diretriz onde dizia o seguinte: você vai ter que consumir 30% dos nutrientes vão ser gordura, sendo que 10% vai ser gordura saturada. Ou seja, a minha gordura que antes era uma porcentagem maior caiu. Só que naturalmente, quando eu reduzo gordura, algo vai ter que preencher o meu prato, ou proteína ou carboidrato. Só que proteína é caro. Então o que é que sobra? Carboidrato. A indústria veio junto, porque as coisas vão acontecendo concomitante, e a indústria se adaptou. Então agora o salgadinho que antes era frito, agora é assado, não é? Uhum. Então agora eu vou ter leite desnatado. Eu vou ter o requeijão light. E o universo do light, do diet explodiu, né, o Exato. Só mercado que para eu explodiu. tirar a gordura dos alimentos, naturalmente eu aumento E o colocar açúcar, porque açúcar. eu tiro o sabor, a gordura dá sabor. Isso. Se eu tirei a gordura e agora a coisa não tem mais graça, não tem sabor, precisa ser consumida, precisa gerar lucro. Eu vou colocar o quê? Açúcar. E aí vão vir, eh
bebidas açucaradas, iogurtes açucarados. Cereais matinais. Então, a porcentagem de carboidratos que antes era em torno de 40% subiu para 60%. Só que se eu subo a porcentagem de carboidrato, lembra, carboidrato é açúcar. Açúcar estimula a insulina. Insulina vai fazer com que o meu tecido adiposo cresça. Vai começar a sequestrar o meu açúcar. Eu vou sentir mais fome, eu vou comer mais açúcar. E se eu como mais açúcar, eu vou gerando hiperinsulinemia. E se eu vou fazendo isso, eu vou virando aquele caminhão, que não é um caminhão Pipa. pipa, é um caminhão cheio de gasolina, que eu não Pode ser consigo pipa. usar, entende? Ou seja, eu começo a gerar todo esse distúrbio metabólico que vai culminar na chamada síndrome metabólica, que já foi alertada por um médico visionário, sou fã desse cara, chamado Gerald Heaven, né? Gerald Heaven, na década de 80, esse cara, um endocrinologista, ele subiu nos palcos dos congressos de endocrinologia e chegou já a alertar de que aquilo não ia ficar legal, que aquela mudança de alimentação ia trazer prejuízo, porque esse cara é o pai da síndrome metabólica. Ele enxergou o que ninguém enxergava. Ele viu o seguinte, cara, o corpo de todo mundo vai ser um corpo hiperinsulinêmico. Vai ter muita insulina. E ele começou a perceber que se eu tinha muita insulina, o que era que acontecia? Primeira consequência, a insulina faz com que eu retenha água e sal. Eu vou gerar hipertensão. Primeira epidemia que começou a surgir, quantidade de hipertensão. As pessoas passaram a ter pressão alta. A indústria farmacêutica vai atrás de resolver o problema e começa a gerar medicações como captopril, hidroclorotiazida para poder tentar resolver esse problema. Só que percebem que a raiz do problema eu não Não é resolvi. tratado, é. Eu estou resolvendo os níveis tensionais, mas a raiz do problema, o comer açúcar e ter a insulina alta, continua lá. Ninguém fala sobre isso. Você fala que eu tenho que reduzir minha pressão, tenho que tomar o meu captopril, Tem que meu tomar enalapril, tenho que remédio. tomar meu remedinho. Ninguém fala da causa. E o Gerald Heaven falou: muita insulina vai causar hipertensão. Muita insulina vai fazer com que eu tenha um nível de triglicerídeos lá em cima, o nível de HDL vai cair. Ou seja, o meu perfil de gorduras metabólicas do meu sangue, meu colesterol, vai mudar. Gerald Heaven também falou, o que mais que ele falou? São 3 coisas, a terceira eu tô esquecendo. A cintura abdominal aumentada, A cintura pressão, aumentada. glicose, Eu ia aumentar a cintura abdominal, glicose né, maior porque eu que iria 100, ficar obeso. gordinho, né, uma obesidade visceral. Uhum. E com isso, enfim, vai vir Aumenta o risco de consequência. infarto e derrame, resumo da ópera é isso, né. Exato. E assim, você falando, eu lembrei de um paciente que eu atendi faz 2 dias, que ele falou justamente isso: "Doutora, todo ano que eu venho aqui aumentam minhas medicações". Aí eu expliquei pra ele: "Mas por que que tá aumentando, você sabe?". Falou: "Não, doutora, os médicos só querem passar mais remédio pra gente, tal". Aí eu Parênteses, a trouxe: gente é "Olha treinado pra olha o tá, gente? senso comum". Aí eu comecei a falar: "Mas sabe que você não tá aumentando as medicações? Porque você não mudou o estilo de vida. Você não mudou a alimentação, você come muito açúcar, você não se exercita", ele era sedentário. E ele começou a prestar atenção, assim, em mim de uma forma diferente. "Doutora, mas ninguém nunca me falou isso, Ó, que eu tenho que reduzir pão, açúcar, bolo, biscoito, que eu tenho que treinar força, que eu tenho que fazer musculação. Os médicos só passam os remédios e aumentam as medicações a todo ano". Aí eu falei: "Olha só, eu não consigo tirar seu remédio nesse momento, suas taxas estão completamente alteradas. Porém, se você fizer isso, isso e isso, ou seja, uma dieta baixa em carboidrato, começar a treinar e pouco a pouco ir reduzindo a estrutura abdominal, emagrecendo, eu vou sim conseguir reduzir suas medicações, quem sabe até suspender". E ele pensou: "E é possível suspender, doutora?". Eu: "Com certeza, muitos pacientes meus já suspendi remédio porque conseguiu reverter estilo de vida, emagreceu e controlou tudo". E ele ficou pasmo. E eu tive a convicção mais uma vez de abre só um que parênteses, eu com 10 anos de formado fiquei pasme também quando eu imagina esse tive essa paciente informação, só que que é eu leigo. busquei essa informação. Isso. Na faculdade não se fala disso. É. Na faculdade o que eu aprendi era que o diabetes ele era irreversível, o diabetes tipo 2, se a pessoa era irreversível. Ou depois de ir atrás de me aprofundar e entender que existe muita coisa por trás e muito interesse por trás, interesse econômico por trás, porque a roda da economia vai girando por um lado, não se fala em estilo de vida, é algo super possível de reverter. E estilo de vida de forma prática, porque muitos colegas só orientam realmente porque não sabem mesmo. Come menos, exercita mais. Isso não é orientação. Se você não sabe, colega médico que está aqui escutando a gente, encaminha para colegas que sabem conduzir esse paciente, para ajudar-os a emagrecer e reduzir tantos remédios.
E não só reduzir remédio, gente, melhorar a longevidade, qualidade de vida, disposição, energia. Porque quando a pessoa está acima do peso e você orienta ela só a comer menos, sabe, ou passa só as medicações da moda, que não são da moda, mas enfim, são remédios que realmente ajudam nesse processo de síndrome metabólica, mas muitos colegas colocam essas medicações como sendo, assim, a cura da obesidade, e não é. É uma Não é. ponte para a mudança, uma É, ponte para a ponte pra mudança. transformação. Inclusive, se ele ficar Então, usando só aquele, vai perder massa magra, ele vai ter justamente, que e usar quando sai o corretamente. remédio, Exato. volta tudo. Então nossa missão como médicos realmente é instruir e educar, e não só prescrever medicações e suplementos. E aqui a gente pode entrar com medicação sim, é uma carta na manga maravilhosa, porque ajuda a quebrar inicialmente essa desordem metabólica, traz um pouco mais de reduz a fome que está descompensada nesse paciente, reduz a inflamação, reduz a resistência à insulina, controla a glicose. Então, metabolicamente, esse paciente fica mais organizado de forma medicamentosa para ele conseguir a ter clareza mental e ter até energia para começar a treinar, por exemplo, se movimentar, começar a ter lucidez para escolher melhor os alimentos. Ele consegue, assim. À medida que ele vai emagrecendo, a gente pode reduzir essas medicações e mesmo suspender também, né? Dentro do contexto de obesidade. Então, é muito importante ter a ideia do todo. Porque aqui a gente viu que à medida que essas crenças falsas foram sendo imputadas na nossa cultura, as pessoas foram adoecendo, sobrepeso, obesidade, foram engordando. E na mesma proporção que isso foi acontecendo, soluções mágicas foram surgindo, medicações, né, e a indústria alimentícia. Então, hoje a A indústria gente não vai alimentícia demonizar as não é medicações, sobre né, isso. não é sobre só para as pessoas entenderem, a gente não é contra a medicação, Não, a mas gente prescreve a remédio. gente precisa ainda bem que existe medicação, só que, tipo assim, o que a gente tá criticando principalmente é o fato de que os médicos, inclusive nós, fomos treinados Para para enxugar tratar gelo, doença enxugar gelo, e né. não para construir saúde. Isso. A gente foi treinado para tratar doença. Só que se eu sou treinado para tratar doença, eu nunca vou abrir o olhar para "Espera aí, Como que igual como constrói esse saúde, paciente né? teve, Como que mas espera constrói aí, por saúde? que que toda vida que esse paciente vem eu dou um remédio a mais? Por que que mais um remédio? Por que que mais um remédio? Mais um remédio?" A mesma indignação do paciente tem que gerar na cabeça do médico, para ele entender como construir saúde. Cara, eu faz uns 8 meses, mais ou menos, que eu tô mergulhado nisso, que eu tô estudando isso, eu tô buscando. Eu não aprendi isso na faculdade, para eu poder ter esse entendimento, abrir essa percepção, para saber realmente onde é que tá o problema. O problema não tá na pressão alta, só por Que ela só. causou a pressão. Existe o porquê, o que causou, o que é que tá por trás. Então, quando a gente tem um entendimento de toda a cadeia, vocês perceberam a história das crenças, né, uma crença gerando outra. A gente vai lá na raiz do problema, e a partir daquela raiz do problema a gente encontra uma solução altamente eficaz e uma solução a ponto de construir saúde de verdade. Sim. E aqui entra, por exemplo, estratégias como o jejum intermitente, E aqui vamos estratégias como a enveredando alimentação. pela questão do como resolver isso, né. Obviamente que um problema crônico, você não tem uma estratégia, não tem como você resolver porque obesidade, gente, nunca é de um ano. Uma pessoa que está com obesidade, ela está pelo menos 5, 10 anos, 15 anos aí com esse histórico de piora progressiva, né, isso com efeitos sanfonas, com dietas restritivas, daí a pouco emagrece, engorda, enfim. Porque ela só foi orientada a reduzir calorias e não melhorar a qualidade da alimentação e os comportamentos que levaram àquela obesidade. Esse é o ponto, né. Então, assim, como que a gente resolve? Primeiro passo, reduzir drasticamente o que ativa essa insulina, Exato. para a gente conseguir reverter essa resistência à insulina, que é o quê? Açúcares e amidos, gente. Pão, bolo, biscoito, não dá para fazer parte da rotina se você está acima do peso e você deseja emagrecer sem fome até. E a gente reduz esses carboidratos e precisa aumentar outros macronutrientes, aqui entre as proteínas e as gorduras, que vão te dar muita saciedade, que Mas vão doutora, mas a muita gordura não vai saciedade. me Não matar, não vai. vai, não é uma dieta A cetogênica. natural dos alimentos não, tá? O que vai realmente piorar o teu quadro é você continuar consumindo torradinha, pãozinho, bolinho. Exato, Como pra não no parte açúcar, não na fundamental da tua gordura. alimentação. Então, se eu reduzo os açúcares refinados, eu aumento o que aqui? Eu aumento proteínas e gorduras naturais dos alimentos, naturais. Não é a gordura Não é industrializada, gordura a gordura do trans, sorvete. não é a margarina, não é o Exato. sorvete, né. Então aqui carnes, ovos, que mais? Abacate, Frango, abacate, azeite de de oliva oliva, extra virgem, sempre extra virgem, exato. nuts.
não é isso? Castanhas, tudo isso é comida de verdade que vai te nutrir, vai tirar a tua fome E ela tá e vai falando da famosa, né, dieta low low carb, carb, que é comida de verdade. que é comida de verdade, exato. A dieta low carb, né, surgiu há muito tempo, Muito da só que remonta ela ao foi século XIX, né. popularizada, exato, remonta porque era a dieta normal da época, né. E ela foi popularizada pelo médico, como é o nome do O médico? Robert Atkins. O Atkins, né, a famosa dieta de Atkins, né, a dieta hiperproteica de Atkins, na década de 70, bem na época em que surgiu a lipidofobia, a gordurofobia, né, então imagina o quanto que o Atkins deve ter Foi sido atacado, né. massacrado, né. Uhum. Só que inclusive, olha só, tem uma historinha, essas historinhas são interessantes. A gente não estaria falando de low carb hoje se não fosse um médico específico que na década de 90 ele estava lá atendendo e altamente frustrado, porque as recomendações de coma menos, exercite mais, ele via que não funcionava, e chegou 2 pacientes que tinham emagrecido de forma bizarra, e ele: "Como assim? Foi que você fez?" Aí ele disse: "Eu fiz a dieta do famoso doutor lá de Nova Atkins. York, doutor Atkins". E esse cara, que era um cara da academia, era um cara, se não me engano, era de Harvard ou era de Acho que é Yale, Duke, enfim, não? Universidade de Duke. de Enfim, Duke, enfim. Esse cara começou a se questionar: "Mas será que o Atkins estava certo?" Ou seja, o cara teve a humildade de de, antes de questionar. atirar a Uau, pedra, verdade. questionar. Aí o cara foi Porque atrás, não, não, deixa eu dizer, ele ligou para o Atkins. Ele ligou para o Atkins. ai, E foi quando ele saber. ligou para o Atkins, ele começou a conversar com o Atkins: "Não, não, porque tem 2 pacientes meus aqui e tal e tal, eu queria conversar com você". Aí o Atkins: mas tá funcionando mesmo, né?" Aí o Atkins falou assim: "É, eu vejo isso há 30 anos. Eu estou vendo isso no meu consultório há 30 anos". Então, tipo Uau. assim, mas o cara estava querendo fazer ciência, né. E o Atkins dizendo, tipo assim: "Eu não preciso de ciência se eu tô vendo isso no meu Só para consultório vocês todos os dias". entenderem, o Atkins ele não era da academia, não era das grandes Ele era um médico universidades, prático, ou ele cuidou seja, dos problemas era dos pacientes dos dele. pacientes, da vida prática, ele atendia gente, ele não estava nos ambientes de pesquisa. Então esse outro médico, eu esqueci o nome, Que depois era um médico de ambiente de pesquisa, depois a gente vamos coloca saber, aqui nos coloca aqui, comentários. ei, sempre quis isso, eu sempre quis dizer isso, vai aparecer aqui na edição, a gente vai procurar o nome para eu colocar para eles. Pra honrar esse CEO, né, maravilhoso. Então ele era da academia, então ele foi humilde, olha o que é a humildade, gente, questionar, mas será que E mas e se for verdade, né. E aí ele fez estudos randomizados, foi ele que só fez o direct, não foi? Foi ele que ele montou não o direct? iniciou, eu acho que não começou logo com o direct, mas ele começou a fazer, tipo, um estudo pequeno, e Sim. depois foi fazendo os maiores relatos de casos, Aham, e aí a coisa foi se aprofundando até chegar num estudo que provou, que que foi o foi o estudo direct, direct, que foi publicado em que dois mil e dividiu oito no New em England. 3 grupos, Foi né. publicado no New England. Falei como Esse foi. estudo, basicamente, ele pegou um grande número de pessoas, em torno de mais de 300 pessoas, dividiu em 3 grupos. E um grupo iria comer a comida low fat, ou seja, a comida que sempre falaram que era correta, né, baixa em gordura, que é o que a gente Frango aprende sem na pele, Maria Braga. Baixa em uma folha de gordura, alface. baixa em gordura, menos de 30% de gordura, enfim, você vai ter que comer Em torno proteínas. de 1.500 quilocalorias, então era low fat, 1.500 quilocalorias, tinha restrição calórica. O outro A mediterrânea, dieta mediterrânea mesma também tinha coisa, restrição calórica, 1.500, e a low low carb carb livre, sem sem restrição restrição calórica, você calórica. pode comer de forma à vontade. E adivinha, seguir essas pessoas, qual foi a dieta que mais teve perda de peso, melhora de HDL, melhora de Adivinha? triglicerídeos, melhora dos níveis de hemoglobina glicada, de glicemia, PCR reduzido, redução de insulina, cintura, de abdômen, ou seja, qual remédio metabolicamente. que faz isso? É, Imagine se a indústria ela verdade. encontra uma medicação capaz de fazer isso. Perder peso, melhorar a taxa metabólica, melhorar o meu nível de HDL, melhorar o meu nível de triglicerídeo, meu nível de LDL, reduzir cintura abdominal, retirar a gordura do fígado, imagina. Ou seja, a dieta low carb ela foi a campeã Foi a nesse estudo campeã. direct, e De esse estudo 2 aqui anos esse estudo. ele era para ser o suficiente para mudar as diretrizes, mas olha só, esse estudo foi publicado em 2008. Adivinha quando foi que entrou numa diretriz formal? 2018 ou 19, né. 2019. Uhum. Ou seja, 11 anos depois. E olha que por que que funcionou, Por gente? quê? Por que que Por demorou quê? tanto? Por conta da crença. É. A crença enraizada na cabeça de toda a academia. Então, gente, uma crença ela pode atrasar inclusive a ciência. Fazendo até um parênteses nessa questão da crença, a gente precisa entender que crença é um filtro da realidade.
Então as crenças, elas nos ajudam a interpretar a realidade, mas a crença não é a realidade, Exato. não é a É a verdade. forma como você É a forma como enxerga. você enxerga. Fazer um episódio só sobre crença, né? E é mais minha Precisamos. área, mas enfim, vamos E falar que eu disso. amo, né, vamos parar de falar, mas o ponto é, se questionem, entende? Coisas que vocês acreditam que estão trazendo resultados ruins. É se perguntar mesmo, se esse resultado é péssimo nessa área, eu acredito que isso é verdade, mas será que é verdade mesmo, se está me trazendo resultado ruim? Porque se fosse a verdade, o próprio princípio não era pra trazer o resultado ruim, um fruto amargo, era pra trazer crescimento, né, sucesso, felicidade. Então a gente está falando aqui de alimentação, de estilo de vida de saúde, mas você pode colocar isso em relação a tudo na sua vida. Exato. Porque a crença não é a realidade, é uma interpretação. Por isso que a gente fala que crenças são limitantes. Toda crença acaba sendo limitante. Exato. Porque acaba que o teu cérebro precisa ter algo fechado para se balizar e acreditar para você seguir na vida, O e Gerald se Heaven, relacionar, o não é isso? Gerald Heaven, na década de 80, ele publicou um artigo falando de tipo óculos de LDL. Ou seja, que todo mundo estava olhando só pro colesterol. Uau. Gente, olha só, todo mundo sabe quanto é que tá o seu colesterol. Todo mundo se preocupa com colesterol. Mas você tem síndrome metabólica? Você já se perguntou? Doutor, meu colesterol tá bom. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Será que você tem síndrome metabólica? Você tem gordurinha no fígado? Se sua Olha estrutura só, abdominal tá o aumentada, LDL, existe um estudo que ele tenta trazer o peso, depois a gente pode fazer também um episódio só sobre isso. Os episódios, ô Emerson, o episódio do ano inteiro tá feito já. Me falou aqui daqui, isso vira um episódio, isso vira um episódio, isso vira um episódio, é. já tá feita a agenda do ano inteiro. Uhum. Mas olha só, tem um estudo que mostra o peso de fator de riscos, tá? Então, qual que é o peso de eu ter um LDL alto? Quanto que isso vai fazer eu aumentar o meu fator de risco? Qual que é o peso de eu ter diabetes? Quanto que isso aumenta o meu fator de risco? Existe um estudo que mostra que o peso do LDL é em torno, depois eu vou trazer números reais, tá? Mas é em torno de 1 ponto alguma coisa. Então isso multiplica o meu risco por 1 ponto alguma coisa, quase 2. O fato de eu ter síndrome metabólica multiplica por 4,5, mais ou menos. O fato de eu ter diabetes do tipo 2, que é o estágio final da síndrome metabólica, multiplica por 10. Por 10. Ou seja, todo mundo sabe o nível de colesterol. Mas será que você tem síndrome metabólica? Será que você tem uma gordurinha no fígado? Será que você tem um estado de hiperinsulinemia? Ou seja, Uhum. tudo coisas que ninguém fala, mas que é um risco Do infinitamente que o LDL em maior do que si. o seu colesterol. Porque inclusive, a aterogenicidade, ou seja, a capacidade do seu LDL colesterol causar entupimento das tuas artérias depende disso que ele falou. Teu nível de inflamação, nível de insulina, triglicerídeos, cintura abdominal, gordura no fígado, compreende? Tá. Então tudo isso, o contexto não é dito, né? Condenaram o colesterol de forma isolada, acusaram ele sem avaliar o Sendo que é contexto. muito mais complexo. Sendo que é sobre o contexto metabólico, não é sobre o colesterol em si. E a gente vê a ciência se preocupando só com o colesterol em si, E sim, e a gente baixando o precisa se nível de preocupar com o colesterol, colesterol não também, de forma isolada, você tem que só que a avaliar o gente tem que avaliar o contexto, contexto. para ver se esse colesterol a gente fala que é pequeno e denso, né, se ele é Depois a gente aterogênico. não entra nesse Mas assunto não, enfim, porque porque senão a gente não sai resumo dele. da obra, outro episódio. É outro episódio. E a gente tá só abrindo loop aqui. Mas resumo Esse da esse ópera. esse podcast é É, fascinante. vamos continuar. Isso foi o loop da crença, né. Por que que eu abri esse loop da crença? Tu estava falando o quê? Sim, como as crenças podem atrapalhar, inclusive, a saúde, né. Exato. Então, resumo da ópera é o quê? Como que você vai tratar esse ambiente, né, inflamatório e hiperinsulinêmico? Dieta, a dieta baixa em carboidratos, e aqui entra Dança. açúcares e amido. Próximo passo, aumentar aporte de proteína e de boas gorduras. Esses 2 pilares, junto com treino, junto com sono ajustado, você vai ser outra pessoa, você vai se ver emagrecendo sem fome. Esse é o ponto, gente. Isso Esse que é um você ponto consegue manter essa mudança de estilo de vida. é um ponto Porque a dieta low carb, ela traz muita saciedade. Para de você comeu não, ovos pois é um ponto hoje, que a gente não trouxe, é que, tipo assim, quando você come proteínas e gorduras, o efeito metabólico ele é positivo, você fica saciedade, saciado. cheio, Hoje eu comi, agora são que horas? São em torno de 2 horas. 2 horas. São 2 horas da tarde. Hoje eu comi 8 horas da manhã, 3 ovos e carne moída e queijo, ou seja, gordura, proteína, Proteína. 0 carboidrato. Eu tô sem fome até agora, desde 8 horas da manhã. Se eu tivesse comido pão com manteiga,
ou pão. Depois de 2 horas, morrendo de Depois de fome. 2 horas eu estaria morrendo de fome. Uhum. Eu estaria morrendo de fome. Então testem. Só Testem testem. vocês. Não acreditem na gente, testem. Faça o seguinte, mude o café da manhã. No café da manhã, coma proteína, muita proteína. Coma Ovos mexidos, ou ovos com carne moída, pode colocar ovos com carne de sol. espinafre, mesmo abacate. Mude isso e faça o teste. E se Experimente observe. como vai ser o seu nível de energia. Sem contar que quando você come carboidrato, é comum você dar aquele sono depois do almoço. Por que dá aquele sono depois do almoço? A gente vai falar, é outro episódio. É outro episódio. Mas enfim, bom, gente. Gente, É foi isso. incrível, né, esse episódio, meu Eu amor. quero Você está honrar nesse maravilhoso. episódio. Eu sei que a gente ainda é pequenininho aqui, né, na internet, mas eu quero honrar algumas pessoas. Primeiro, o José Carlos Souto, um grande expoente brasileiro, um grande defensor dessas ideias. O cara tem um livro fantástico chamado Uma Dieta Além da Moda, excelente. Quero honrar, mesmo sem conhecer essas pessoas, o Gary Taubes. Quero honrar o David Ludwig, também americanos que também defendem muito isso, e o Atkins, que deve ter Sei. recebido muito. Foi condenado, foi A apedrejado. gente vai deixar o nome da certo. pessoa aqui da década de 90 que a gente falou, que também foi outro cara que mudou a E a história. sugestão dos livros para eles, né? Porque, ó, 3 livros Um legais para vocês importante, lerem: Dieta Dieta Além da Moda e Emagrecer Sem Fome, do Ludwig. de Ludwig. São livros muito bons, de autores muito bons. A gente vai deixar aqui nas descrições, ok? Nós estamos muito chiques, príncipe. Pois é. Daqui um dia estaremos. Com Enfim. certeza. Gente, forte Meus abraço. amores, Espero um que vocês tenham beijo. gostado. Até o próximo encontro. Exato. Vai ser sobre o quê, o próximo jejum? Cara, a gente abriu tantas opções aqui, aí. Coloquem aqui qual próximo vocês querem, de Você- tantas opções. Jejum, sobre dislipidemia e colesterol, qual é outra coisa? Nossa, crenças. Enfim, coloquem aqui. Beijo, Tchau, meus tchau. amores. Até mais. Até a Tchau. próxima.